Olá, tudo bem? No mundo todo, hoje existe uma tendência para haver a valorização do funcionário, a valorização do empregado nas empresas. Há também aquela frase que diz o seguinte: o maior patrimônio de uma empresa é o seu pessoal. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor, empresário, especialista em gestão de pessoas aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, Anuar Matar. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Bem, como é que nós estamos hoje, comparativamente? A tecnologia chegou com muita força. Como é que nós estamos no Brasil e em Minas Gerais, em relação a outros países do mundo, em relação a essa questão da gestão de pessoas? É fundamental? Por que é fundamental? E como nós estamos lidando com essa realidade? A gestão de pessoas é importantíssima, João. Ela é um dos fatores mais importantes que nós temos na empresa. Uma empresa é composta basicamente por quê? Por pessoas. São elas que trazem a inteligência da empresa, elas que trazem os valores da empresa. Nelas está a cultura empresarial. E hoje o Brasil está muito bem posicionado nesse sentido. Nós exportamos hoje executivos, exportamos inteligência na área de gestão de pessoas. Nós temos um dos maiores congressos do mundo aqui no Brasil, é o segundo maior congresso do mundo, o CONAR, que acontece em São Paulo, nos meses de agosto, setembro, dependendo do ano. Esse é excepcionalmente bem gerido pela ABRH Nacional, que tem se esmerado na produção desse evento. O senhor citou São Paulo e o caso de Minas Gerais. Nós somos aí o segundo PIB, quer dizer, do ponto de vista de bens e serviços, de riqueza, geração de riquezas no país. Nós estamos segundo nacional, ombreamos aí com São Paulo, estamos muito atrás aí na gestão de pessoas. Não, nós quase ombreamos. Minas Gerais está muito bem posicionada. Temos os ABRHs também regionais e temos uma ABRH de Minas, que hoje está presidida pela Cristiana Ávila, uma amiga, pessoa muito querida, muito competente. Normalmente, Minas Gerais tem trazido para o Brasil valores excepcionais. Bons executivos, pessoas competentes, excelentes empresários, muito bom pessoal, de muito bom padrão. Pois é, mas agora nós temos aí pela frente essa questão da tecnologia. Nós saímos de uma sociedade industrial, você tirava um trabalhador, colocava outro, era a mesma coisa. Hoje, o maior ativo da empresa está aqui dentro, né? Quer dizer, é a mão de obra, a qualificação, dependendo do ramo da empresa, ou em todas as empresas. Como é que a gente pode medir isso e dar uma orientação geral e que seja também particular, o senhor que é especialista nesta área? Diz que hoje o grande campo de batalha na área de marketing, na área de pessoas, está em 22 centímetros quadrados, que é a área, né, do cérebro. O valor realmente está no cérebro. As empresas, quanto mais avançadas, quanto mais alto nível tem a empresa, mais ela depende do capital humano. Empresas industriais já têm essa dependência, né? Existem brincadeiras, piadas que dizem que se você tira a pessoa que sabe, a empresa para, a indústria para. Muito mais ainda as empresas que são de alto nível, empresas que vivem do capital intelectual. Essas empresas, em especial, têm que tomar muitíssimo cuidado com o seu capital humano, têm que tratar com muito cuidado, entender o que tem valor para esse capital humano, o que atrai esse capital humano para si, o que mantém o capital humano na empresa. Porque se não fizer isso, corre o risco de perder para a concorrência, e perder inteligência para a concorrência é muito sério. Vamos fazer agora uma radiografia aí de Minas Gerais, né? Estamos aqui num programa para todo o país, mas também aqui em Minas Gerais principalmente. Em termos de mensuração, quer dizer, de medida, quanto é que nós temos por cento, por exemplo? É só pedir muito, né? Mas de qualquer maneira, para a gente ter uma ideia, que está mais no capital humano, né? Dependa mais, ou seja, do conhecimento agregado, e outro que dependa mais do braço, depende mais do chamado chão de fábrica. Nós temos a indústria automobilística aqui, a Fiat, que a gente cita aí, que é a maior realmente, uma das maiores do país também. Como é que a gente pode medir isso hoje na capital e no interior? Qual é a radiografia que nós temos? Muito bem. O capital humano ele é avaliado de acordo com até uma forma que nós registramos na Biblioteca Nacional. Ele leva em consideração a genética, a parte biológica, os fatores diretivos internos e o meio ambiente. Naturalmente, nós temos em Minas um meio muito bom, que agrega valor. O empresariado é forte, o empresariado é muito consciente, muito inteligente, expandiu, não é local.
Mas a cultura também faz muita diferença. Então nós temos diferenças entre a cultura que existe na capital e a cultura que está no interior. Vamos dizer que o interior ainda precisa avançar um pouco mais, precisa se aprimorar um pouco mais. Não obstante, temos empresas maravilhosas no interior. Nós temos no Triângulo grandes empresas, nós sabemos disso, distribuidoras, no Vale ali, na Santa Rita de Sapucaí, tem uma inteligência mesmo na área de tecnologia. Aí já no sul de Minas, nosso Exatamente. Vale do Silício da Califórnia, não é? Isso, empresas que trazem um valor imenso, que nascem como empresas que nasceram na garagem nos Estados Unidos, como Apple e Microsoft, e depois viram gigantes. E são, inclusive, cotejados por empresas internacionais, exatamente porque conseguiram agregar valor, agregar inteligência no processo de produção da empresa. Bem, o senhor, além de professor, é também um empresário. O senhor falou aí num novo método que foi criado pela sua empresa, Conos, não é? Exatamente, a Sim. Conos. Qual a diferença do seu método? Ou ele supre, tipo assim, como nós temos o ensino público e o privado, ou seja, o que a universidade não faz, o senhor vai lá e vê a brecha, vê a oportunidade de negócio. Como é que o senhor compara a questão da universidade, já conhece a universidade, e fora da universidade, em termos de conhecimento de gestão de pessoas nas empresas aqui em Minas Gerais? As universidades, não obstante ser de alto nível, também muito bem aceitas, muito consideradas, nós temos aqui a UFMG, que é muito respeitada internacionalmente, a Fundação Dom Cabral, de altíssima qualidade, a Fundação Getúlio Vargas, que também hoje o maior mercado delas está aqui em Minas, depois da principal. E o capital humano vem sendo muito bem formado, muito bem estruturado. Nós temos boas escolas. O que há é um pequeno descompasso entre a escola ainda e a empresa. A escola nem sempre está falando a linguagem da empresa, e a empresa tem necessidade do capital bem estruturado, do capital humano bem estruturado, vem buscando isso. Tem empresas hoje apostando fortemente na formação do capital humano que ela precisa. Tem empresas que hoje em Minas Gerais já estão formando, aqui em Belo Horizonte, tem escolas específicas para atender às suas necessidades, em acordos formados com as universidades já existentes. A UFMG, se não me engano, fez um acordo com a Microsoft, estão formando 180 profissionais da área de tecnologia, capital humano e intelectual muito forte, muito precioso, porque está faltando. Então Minas tem potencial, não tem a menor dúvida, só que precisa apostar mais na relação da universidade com a empresa. Nós precisamos buscar um pouquinho mais o modelo que tem lá fora, especialmente nos Estados Unidos, na Europa também, onde a universidade é fornecedora de conhecimento e de formação de alto nível para profissionais que vão para o mercado e vão fazer produzir, vão fazer acontecer no mercado. A sua argumentação quando fala para o empresário, temos que investir aí no seu capital humano, quer dizer, no indivíduo, né, o homem, a mulher, quem seja o trabalhador, o intelectual ou não. Numa comparação, se o senhor investir R$1, qual o retorno que tem e em que prazo? Há uma mensuração disso? Porque o empresário quer saber quanto custa também, né? E é normal, porque tem um fluxo de caixa, né? É verdade. Essa é uma parte muito interessante. Eu vou voltar um pouquinho na sua pergunta anterior para explicar algo que eu não expliquei antes. Qual a diferença do nosso sistema para os outros sistemas e onde que ele entra? O nosso sistema entra logo após sistemas que avaliam perfil psicológico. Né? Normalmente avalia esse perfil psicológico, a pessoa definida, mas os sistemas existentes eles não avaliam realmente a capacidade produtiva da pessoa, o quanto ela é capaz de trazer resultado real para a empresa. Então você, empresário, que está querendo saber o quanto a pessoa é capaz de produzir, tem que ter uma ferramenta mais sofisticada, mais aprimorada, melhor estruturada. E essa ferramenta normalmente é capaz de trazer sim o que nós chamamos de valoração do capital humano. A valoração do capital humano, ela traz o justo valor daquela pessoa, da capacidade dela de gerar resultados. E essa é a total diferença entre o nosso sistema e os outros sistemas. Ele traz um real valor do capital humano. Um por um, como seria? Se eu investir 10 no meu funcionário, eu obtenho em quanto tempo, quanto dele? Porque ele só falou num detalhe muito importante, que é o talento. Porque às vezes múltipla escolha deixa sempre a brecha da pegadinha, né? E aí o talento não se manifesta, é preciso também várias avaliações, não só essa de marcar lá o xizinho que a gente vê em muitos concursos mesmo são feitos, ou até avaliações quando as pessoas são chamadas para um emprego. E outra coisa, elas não ficam sabendo por que não entraram.
O senhor corrige isso também? Quer dizer, essa pergunta é mais complexa, mas como é que o senhor pode nos colocar? Eu acho extremamente importante a empresa dar um retorno para a pessoa que foi avaliada. Enriquece a pessoa. O próprio fato de estar sendo avaliado, de receber um retorno, já modifica a pessoa. Ela cresce, né? Ela adquire uma expansão de mente, ela passa a perceber valores que ela não percebia antes. Para trazer esse resultado de quanto para quanto, o que seria chamado ROI do capital humano, né, em relação ao que foi utilizado a ferramenta, nós precisamos saber qual empresa. O nosso sistema também ele requisita algumas questões sobre a empresa para posicionar a empresa em relação ao potencial dela, a relevância da empresa no mercado e a influência que ela tem no contexto. Sem esse padrão, é impossível você saber o quanto aquela pessoa vai trazer para a empresa de verdade, ou mesmo alinhá-la com as estratégias da empresa. Quando nós definimos a empresa, nós definimos então o padrão que o capital humano deve ter. Aí sim, nós conseguimos mensurar, sim, conseguimos trazer qual o retorno que vai dar aquela pessoa para aquela empresa naquele contexto. É perfeitamente viável, desde que a empresa esteja pronta, tenha estatística, mensuração de qualidade para trazer os valores que compõem toda a empresa, porque o capital humano ele está infiltrado em toda a empresa. Como eu disse, a empresa é um organismo vivo e ela depende de pessoas. Para avaliar essas pessoas tem que se abrir o restante, tem que poder se entrar nos números da empresa para se ver a diferença que fez entre um ambiente e outro. Normalmente, João, não se falta talento, o que falta é talento na posição adequada. O que nós precisamos é saber o quanto aquela pessoa é capaz de trazer de resultado e onde colocá-la para que ela produza o máximo possível sem estressar, sem chegar a pessoa num limite inadequado. E vale para grande, desculpe, vale para grande e pequena empresa também. Vale para grande e para pequena empresa, com a seguinte chamada: as pequenas empresas que mexem com capital intelectual aproveitam melhor o sistema, é uma realidade. O sistema vai hoje nós temos 132 avaliações diferentes. O sistema escolhe automaticamente e nós podemos fazer desde chão de fábrica até a alta direção da empresa. Mas as empresas mais sofisticadas, com capital intelectual mais encorpado, aproveitam bem mais o sistema, o retorno é melhor. Muito bem, a nossa conversa prossegue daqui a pouquinho. Nós estamos conversando hoje com um especialista, empresário, professor na área de gestão de pessoas, Anwar Matar. O programa tem o apoio da Embratel e nós vamos agora para um pequeno intervalo. Aguardo você. Até já. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors?